Vamos iniciar nossa aula, vamos continuar falando sobre as plantinhas, vamos conhecer mais sobre esses seres vivos tão importantes, tão diversos e que quase não são falados, hein? Vamos lá? Beijos, boa aula! Boa tarde, meus amores, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre raízes, continuando lá o conteúdo de plantas, beleza? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui as angiospermas, mas lembrando que gimnospermas também seguem esse mesmo padrão, tá ok? Tá, então começando aí, a gente vai ver dois tipos principais de raízes. A axial ou pivotante, então pode ser chamado dos dois nomes, fasciculada ou cabeleira. Aí nós temos dois exemplos que dá para ver bem, né, o que o nome representa. Então, na fasciculada, a gente vê que tem uma grande presença de raízes laterais, enquanto que a axial, a gente tem uma raiz central e pouca ramificação lateral, ok? Então, basicamente, nós vamos ter, tanto em gimnospermas quanto em angiospermas, esses dois tipos de raiz. Lembrando lá que nós temos dois, né, dentro do reino plantar, nós temos as dicotiledôneas e as monocotiledôneas, né, que é a quantidade de cotilédones no momento de germinação do embrião. Então, geralmente, as mono serão axial ou pivotante, enquanto as dico, elas vão ser fasciculadas ou cabeleira. As angiospermas, falando, né, em relação à raiz, nós temos algumas características dessa raiz. Por quê? A raiz em si, ela vai ter uma função, né, uma unificação nessas funções, só que cada região tem a sua própria característica e vai realizar a sua função ali. Então, por exemplo, nós temos aí a coifa, começando de baixo para cima. A coifa é uma região que vai proteger essa raiz, principalmente de ação de micro-organismos, ação também de produtos tóxicos, né? Então, essa coifa tem essa função aí de proteger essa raiz. Logo acima da coifa, nós temos a região que a gente chama de região de crescimento. Nessa região de crescimento, nós temos uma área aí, que é a região lisa, onde a gente tem grande característica, né, grande presença de células de desenvolvimento, justamente por quê? Porque é aí que a gente tem uma inserção do crescimento, tá? As células estão em alta atividade e vai fazer com que essa raiz cresça em profundidade. Nós temos logo acima da região de crescimento, uma região denominada de zona pilífera. O que é isso? Quando a gente fala de pilífera, vem de pelo. Então, é uma zona onde a gente vai ter pelos mesmo, né? Claro, né, gente? Não é pelo de animal, mas vamos pensar naqueles tecidos um pouco mais absorventes, né? Aquele tecido da raiz bem fininhos, e é a partir dessa região que a gente vai ter a absorção da água e dos sais minerais presentes nessa água. E a parte acima da zona pilífera, nós vamos ter a zona de ramificação. Que zona é essa? São as zonas onde a gente tem o crescimento, geralmente, das raízes laterais. Basicamente, a raiz são essas estruturas. Além disso, nós podemos falar do fototropismo. O que é isso? É a relação da luz com partes da planta. Então, quando eu falo do caule e das folhas, eles têm fototropismo positivo. Por quê? Porque eles já estão diretamente ligados à luz, estão diretamente voltados para essa luz. Não tem dificuldade nenhuma da absorção de luz para eles. Eles estão diretamente ligados, né? Estão diretamente sendo atingidos por esses feixes luminosos. Enquanto que a raiz tem um fototropismo negativo, já que a raiz fica onde? Debaixo da terra. Geralmente essa raiz ela vai estar submersa, ela geralmente vai estar escondida. Mesmo se for aquática, não está embaixo da terra, mas vai estar na água. Então, ela geralmente tem maior dificuldade de o quê? De receber essa luz. Ok? Então, a raiz, ela não tem um crescimento voltado para a luz, ok? Geralmente, na verdade, geralmente não. Sempre a raiz vai ter um geotropismo positivo. O seu crescimento, ele vai estar direcionado à gravidade, ao centro da Terra. Por isso que a raiz, ela vai crescer para a profundidade da Terra, enquanto o caule vai ter o geotropismo negativo. Tudo bem?
Continuando, então, nós vamos ver agora os exemplos de alguns tipos de raízes nas angiospermas. Nesse caso, agora a gente vai falar diretamente ligado somente a angiospermas. Nós temos raízes subterrâneas, né, que são as mais comuns, vamos dizer assim. São as raízes que ficam emergidas por terra, né? Elas ficam protegidas pela camada aí do solo. Nós temos raízes aéreas, então um exemplo aí de a raiz terrestre subterrânea, nós temos o exemplo do feijão, da manga, do caju, né? De todas essas onde a raiz vai ficar inserida aí no solo. A raiz aérea, nós temos o exemplo aí, eu posso dar um exemplo das bromélias, eu posso dar o exemplo também das orquídeas, onde essas raízes elas ficam ali nas regiões mais altas, né, geralmente presas aí a outras árvores. E as raízes aquáticas, né, que vão ficar inseridas aí dentro da água. Então, basicamente, nós temos esses 3 tipos de raiz. Além disso, nós temos as raízes tabulares. São raízes características de árvores de grande porte. Então, essas árvores, geralmente, elas têm tamanhos diversos, dimensões muito grandes. E ela precisa de um suporte para se manter sustentada, já que uma das principais funções da raiz, além de absorção, vai ser também a de sustentação. Então, as raízes tabulares, geralmente, são raízes muito grandes, raízes que ficam expostas ao solo e que sustentam, que ajudam no suporte de árvores de grande porte. Então, árvores aí amazônicas, né? Árvores da Mata Atlântica, é muito mais fácil a gente encontrar esse tipo de raiz. As raízes estrangulantes são as raízes que nós chamamos de raízes parasitas. Então, são raízes que nascem, né, que se desenvolvem em outras plantas e acabam por sugar seiva, né, acabam por se alimentar, por absorver os nutrientes e água também dessas outras plantas, né, e são parasitas e são prejudiciais às plantas hospedeiras. Nós temos aí também as raízes tuberosas. Que raízes são essas? São aquelas raízes que vão agregar valor nutritivo a ela. Geralmente vai ter reserva de amido, vai reservar nutrientes, tá? Vai se manter reservando ali nutrientes e aí no final essas raízes se tornam raízes alimentícias. Aí nós temos alguns exemplos delas. As raízes escoras, que são comumente encontradas nos mangues, geralmente isso é para suportar, para que essas raízes fiquem suportem, né? Se comportem nesse solo lodoso e também para respiração, auxiliar também na respiração dessas plantas no período em que esse mangue fica cheio, né? Qual ocorre a enchente desses mangues. Por hoje é só.